e o verso de número 19. Capítulo 20, verso 19 de João. Glória a Deus. Esse é um momento mais feliz que nós temos, é quando temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus. Todos acharam amém? Acompanhem comigo e que diz assim: chegado, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo do judeu, chegou Jesus. Diga comigo, chegou Jesus. Glória a Deus. Pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Pode tomar os seus assentos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos nessa noite para rodear a mesa do Senhor, para participar do pão, e após a oração é o símbolo da carne, e participar do suco da uva, que após a oração é o símbolo do sangue de Jesus. Então, se nós formos iniciar os primeiros versículos do capítulo de número 20, nós vamos ver que Jesus já tinha ressuscitado, e quando as irmãs chegam aonde ele estava, ele pede para elas retornarem e avisar para os discípulos que ele tinha ressuscitado. E ele disse para elas: avisa para Pedro também. E eu acredito que ele, naquela preocupação para avisar para Pedro, por que será? Será qual a necessidade que tinha de avisar primeiro para Pedro? Pedro tinha que saber que Jesus tinha ressuscitado. E nós outros hoje, pela palavra de Deus, nós reconhecemos a ressurreição de Cristo, até porque foi um trabalho difícil, passado por ele, como já foi dito aqui pelo nosso irmão presbítero Zias, que ele suportou uma coroa de espinho, foi escarnecido, foi chicoteado. Chegou um momento que ele foi levado para ser crucificado. Todos nós sabemos da história de Jesus, do sofrimento de Jesus, por causa do pecado que tinha lastrado sobre a terra. Nós não tínhamos condição, existia uma separação entre nós e Deus. O pecado fez a separação, e não tinha quem pudesse apagar, não tinha quem pudesse chegar a esse local, a esse dia, para nos dar a oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, mesmo diante de lutas, de dificuldade, de tantas as coisas que têm aparecido no nosso meio. Mas eu tenho certeza que em qualquer lugar que tivemos, nós temos o Espírito de Deus, e nós entendemos que nós estamos passando por essa terra por alguns dias, mas muito em breve nós estaremos deixando esse terreno e estaremos indo em direção ao céu, porque os dias estão próximos. E eu tenho certeza que a alegria que está dentro do meu coração também está no coração dos irmãos, das irmãs da igreja que se encontra presente, porque nós tomamos um banho no sangue de Cristo, temos o direito de salvação, nós temos um passaporte que, quando chegar o momento em que ele manifestar nas nuvens do céu, nós estaremos indo em direção a ele. Louvado seja Deus.
Mas aí, quando nós deparamos com o verso de número 19, a Bíblia diz que chegado aquele dia, aquela hora, louvado seja o nome do Senhor, os discípulos estavam trancados dentro do cenáculo, as portas e janelas fechadas, porque Jesus tinha morrido, e Jesus era o guarda, Jesus era o protetor dele naquele dia, naquela hora. Ele sabia que se o mestre estivesse com eles, era só estender as mãos, o inimigo não poderia apoderar deles. Mas daqui a pouco, eles veem Jesus indo para o Gólgota, eles veem Jesus sendo pregado na cruz. Daqui a pouco eles veem alguém levantando aquele madeiro. Eu acredito, eu não sei a fundura, mas eu acredito que o suporte daquela cruz, ao bater naquele local, o peso dos pregos que estavam nas mãos, o peso do corpo, eu imagino a dor, eu imagino os pés sustentando o peso do corpo com os pregos nos pés, eu imagino o sofrimento, sangue para tudo e quanto é lado, como já foi dito, uma coroa de espinho na sua cabeça. E eu imagino os discípulos olhando tudo aquilo e vendo. Daqui a pouco ele disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ele adormeceu. Eu imagino os discípulos no momento em que vê saber que o mestre tinha morrido, eles se trancam no cenáculo, e chega esse momento que eles estão trancados no cenáculo. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e diz: paz. Lá solei, Onamanto Rebecaia, Seramanto Rebecalabai. Eu vim te falar nessa noite que, diante das aflições, diante dos problemas que têm aparecido, você chegou aqui nessa noite para rodear essa mesa, e Ele está dizendo: paz seja convosco. Ele está dizendo: não tenha medo da luta, não tenha medo da morte, não tenha medo da dificuldade. Ele está dizendo: paz seja convosco. E ninguém melhor do que Jesus. Quando a gente abre a Bíblia, no capítulo de número 7 de Lucas, nós vamos ver uma mulher que estava saindo da cidade, e ela estava em desespero, porque diante da multidão tinha uma urna, dentro daquela urna tinha um corpo, e era o seu filho. Ela já estava viúva, e a Bíblia disse que ela vem saindo, e Jesus está chegando, e ele coloca a mão no ombro daquela mulher em choro e diz: não chore, mulher. Ele estava dizendo: paz seja convosco. Ela olha para ele, e ele manda parar o esquife, e olha para aquele jovem e chama ele. Ele senta, e ele coloca de pé e entrega para a mãe que estava em desespero. Olha aqui, deixa eu te falar para você: prepare-se para os dias ruins que pode aparecer, pode começar hoje, mas fique sabendo também que o mestre, ele está dizendo para mim e para você: paz seja convosco. Quando se disse paz, ele está dizendo paz ao seu coração, paz ao seu interior, paz à sua mente. Ele está dizendo: fique tranquilo, porque Ele está no controle de todas as coisas. E às vezes chega um momento que a gente passa por alguns períodos difíceis, e olha para a mesa e diz: eu não vou participar do pão, eu não vou participar do suco da uva, eu me encontro aborrecido com algo que tem acontecido. E ele está dizendo: paz seja convosco. Os discípulos estavam desesperados, trancados naquele cenáculo, a porta estava fechada, mas ele era espírito, e daqui a pouco todo mundo em desespero, com medo do judeu, ele aproxima e diz: paz seja convosco. Aí eu começo a analisar o que é Jesus lá no passado, que deixou
deixou escrito para nós. Aí começa a analisar você hoje, nós como filho do Deus vivo, começa a analisar hoje. Ele está aí do seu lado, o Espírito de Deus, ele está tomando posse do seu lado, está dizendo: paz seja convosco, fique tranquilo. Ele está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. O barco está balançando, os discípulos estão olhando e dizendo: meu Deus, e ele está dormindo na popa do barco. Eles começam a chamar: mestre, ô mestre, mestre, o senhor não importa que nós perecemos. Ele abre os olhos e olha para o vento e diz: leia, uramantorei. Ele olha para o mar, as ondas estão furiosas. Ele diz: ei, calma, aí tudo em bonança. E ele olha para os discípulos, parece que eu vejo ele dizendo: paz seja convosco. Aleluia! E a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ele está no meio. Fique tranquilo que ele está lá na sua casa, junto com você, seu esposo e seus filhos. Ele está no seu trabalho, aonde quer que você colocar a planta do pé, ele está junto e dizendo: calma, paz seja convosco. Ai, oi, abantureia. Lebecaramaio sou Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Me deparei numa situação bastante complicada. Como eu já disse para os irmãos sabem, nós passamos alguns dias com a minha esposa ali no Jaime, internado. E um dia eu cheguei, minha esposa estava num desespero. O médico disse que a situação era complicada e ela ia cortar o pé dela. Eu cheguei, ela estava chorando. E eu, junto com ela, eu tentando não demonstrar que eu estava desesperado e pensando: meu Deus, será possível? Aí eu virei as costas e saí para não ficar perto dela. E eu entrei por trás assim do banheiro e fiquei em pé. E imaginando, eu disse: Senhor, o Senhor não vai deixar acontecer isso. Eu ouvi uma voz falando no íntimo do meu coração: calma, tenha paz no seu coração. Eu comecei a ouvir aquela voz e eu disse: eu tenho certeza que não é o médico que está falando comigo. Eu tenho certeza que não é nenhuma enfermeira. Eu tenho certeza que nenhum paciente, nenhum acompanhante está falando comigo. Mas eu tenho certeza que é o Senhor que fala no profundo do meu coração, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor está dizendo para mim que é para mim ter paz no meu coração. E eu vou continuar tendo paz. Eu botei a minha mão em cima da minha esposa e disse: fica tranquilo, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Aqui, tem medo, tem hora que nós temos medo, nós somos ser humano, tem hora que a situação fica apertada, fica difícil, mas Ele está chegando e dizendo: paz seja convosco. Eu vim para te dizer nessa noite que paz seja convosco, e essa paz, ela vem do trono, essa paz, ela vem do Filho, essa paz, ela vem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 8, do verso 40 em diante, nós vamos ver alguém que está em desespero procurando o mestre para encostar nas orlas dele para receber o milagre. Mas já tinha um homem que estava na fila em desespero, no momento de pegar Jesus por colarinho e dizer: deixa a multidão e vamos na minha casa, porque eu tenho uma filha de quase 12 anos e ela está perecendo, vai morrer. E ele, quando ele sai,
termina de operar o milagre na vida da mulher, ele vai em direção, vem alguém abrindo a multidão e diz: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, e chega e diz para Jairo: Jairo, calma, não importune mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Parece que eu vejo Jesus olhando para Jairo e diz: Jairo, paz seja convosco, fique tranquilo, nós vamos na sua casa, nós vamos aproximar da sua casa. É nos momentos mais difíceis é que Ele coloca isso no nosso coração, na nossa mente: paz seja convosco. E Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enquanto nós estamos seguindo a paz com todos, estamos seguindo santificação, nós sentimos o operar de Deus na nossa vida, nós sentimos o trabalhar de Jesus na nossa vida, e eu tenho certeza que hoje não é diferente, não foi e não é, vai continuar sempre Ele do nosso lado. Mesmo eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que está por vir, mas Ele está dizendo: fique tranquilo, porque eu sou a paz. Eu entrei, a porta está fechada, mas eu estou aqui no meio de vocês, porque eu sou a paz e eu opero o milagre. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. E tudo isto aconteceu e está acontecendo após a morte do mestre, após a ressurreição do mestre, após ele se colocar de pé. Porque quando as mulheres chegam, elas veem a pedra removida, e elas dizem: a pedra está removida, ele não está lá mais, ele ressuscitou, e ele veio na minha e na sua, na nossa direção. Ele trabalhou e está trabalhando na nossa causa, na minha e na sua causa. Ele ainda opera milagre. Ele sempre foi o Deus de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Ele não será, como nós ouvimos aqui na terça-feira, Ele é o Deus eterno que está sempre do nosso lado. Eu vim para te falar para você: não entre em desespero, não entre em desespero, não deixe o teu espírito ser tomado por agonia, porque Ele está dizendo paz, Ele está dizendo paz seja convosco, Ele está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas, e é só Ele que pode fazer, só Ele é que pode fazer. Louvado seja Deus. Eu quero parar por aqui, mas eu só quero alertar a sua mente nessa noite para te dizer que você tem um conhecimento na palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela traz relatos e mais relatos do próprio Jesus dizendo para nós: calma, fica tranquilo, nós somos desesperados. Como já disse antes, nós somos ser humano, mas aqui está o consolo na minha mão e na sua mão, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Esse livro sagrado, ele é o nosso remédio, ele é o nosso calmante. Esse livro sagrado, ele que mostra o caminho. Esse livro sagrado é que mostra para nós os altos e baixos da vida, e ele mostra como nós vamos descer, como nós vamos passar no valado e como nós vamos subir, e ele mostra aonde nós vamos chegar, e ele mostra que nós vamos cantar o hino da vitória, e tudo indica que está próximo. Às vezes nós não participamos da ceia do mês de maio, às vezes essa igreja, às vezes nós não teremos a oportunidade, porque nós estamos aguardando esse mesmo Jesus que entrou no cenáculo, conversou com os discípulos, ficou com os discípulos por 40 e poucos dias após a sua ressurreição, trazendo consolo, e depois ele disse: agora eu estou indo
para o Pai, e eu vou preparar lugar. E ele disse: se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez e levarei vocês para que onde eu estiver estejais vós também. E ele despediu dos discípulos e foi tomado, a nuvem abraçou, e depois vem o consolo dos anjos que está olhando para cima. Esse mesmo Jesus que tu veste subir, ele vai descer, ele vai aparecer, e ele vai buscar uma igreja lavada, remida no sangue dele. Eu creio, meu irmão, eu creio que seu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso aqui é para nós participar, para nós vencer as lutas, as agonias, vencer o inimigo da nossa alma, que sempre ele parte para cima, mas nós estamos cheios do Espírito Santo e temos liberdade de estender as nossas mãos, ele cai por terra. E vai chegar um dia que a igreja vai deixar essa terra e nós vamos subir. Mas enquanto isso, recebe a paz de Jesus. Enquanto isso, ouça a voz de Jesus: paz seja convosco. Enquanto isso, vê ele entrando no lugar que você achava que não tinha condição dele passar. Daqui a pouco ele entra no seu quarto, na sua sala, na sua casa, no seu trabalho, no seu caminho. Ele entra no seu carro, ele senta do lado do carona e ele fala com você. Ele tem uma liberdade, ele entra, não tem porta que possa segurar, ele é Espírito. Receba isso no seu coração, coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Glória a Jesus.